Muito boa tarde para todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui representando a CIER e participando juntamente com a Alder deste evento de tão relevante tema, muito importante para toda nossa área Latam, esta questão das renováveis. Eu vou compartilhar minha pantalla. Vamos falar um pouquinho a respeito de intercâmbios energéticos na região Latam e da importância que os intercâmbios internacionais podem representar, incluso para impulsar o desenvolvimento das renováveis. Esta é uma mirada enquanto a situação de centrais hidroelétricas e linhas de transmissão existente em toda a nossa região Latam. Isto com base em informações do CIGER-Atlas, que é um acesso de CIER que tem todas as informações de todos os vínculos e todas as usinas e linhas da América Latina. Dando um zoom na região América do Sul, aí temos aí 34 vínculos de interconexão entre os diversos países da América do Sul e temos 6 usinas hidroelétricas binacionais que representam a maior parte do intercâmbio de energia exatamente em toda a América Latina. Seguindo um zoom para a região América Central, temos aí 3 grandes vínculos, um que se constitui o CIEPAC, que é uma linha que interliga desde Guatemala hasta Panamá, e uma interconexão entre Guatemala e México, e uma interconexão projetada entre Panamá e Colômbia, que quando estiver feita, vai possibilitar o intercâmbio desde a América Central hasta a América do Sul. Uma mirada um pouco mais detalhada do Cono Sur, que é a principal região a nível de intercâmbio de energia em América Latina, em quantidade de energia. Temos aí, em 2019, um intercâmbio total de um pouco mais de 35.000 gigawatt-hora ano, e este intercâmbio principalmente é concentrado nas usinas binacionais. Itaipu, entre Paraguai e Brasil, e a Ciretá, entre Paraguai e Argentina, e Salto Grande, entre Uruguai e Argentina. E aí, uma mirada um pouco mais detalhada na região andina, com intercâmbios entre Colômbia e Equador e Peru. Seguindo, um detalhamento, uma mirada mais pequena das quantidades de energia intercambiada na região do CIEPAC, da América Central, e aí é uma linha que tem todo um regulamento de mercado, com alguns países injetando em alguns momentos e retirando em outro. É um grande exemplo para toda a região Latam de um consórcio que está funcionando muito bem. Bueno, enquanto a potência instalada e a demanda máxima em cada um dos países da América Latina, aí temos aí, vou pedir uma vênia, alguns países não informaram hasta agora a quantidade de potência e demanda ao ano de 2019. Então, esses que estão num color mais claro, como este aqui, representando Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá, República Dominicana e El Salvador, são dados de 2018, como está acá identificado. Os outros dados são de 2019, e aí o Brasil, como a mais grande capacidade instalada, com 168.000 megawatts, e uma demanda máxima de 90.000, depois seguido de Argentina, Chile, Colômbia, Peru, e aí então temos todos os países da América Latina com este dado
de potência instalada e demanda máxima nos anos 2018 e 2019, respectivamente. Bueno, seguindo, podemos detalhar o seguinte: enquanto a potência instalada é a demanda máxima, podemos ver que a ser uma gráfica com um percentual a nível de reserva da potência instalada em relação à demanda máxima. Então, por exemplo, o Brasil com 168 mil e uma demanda de 90 mil, tem uma demanda máxima, desculpe, o Paraguai é o que tem a maior reserva, com 59% de reserva em relação à capacidade instalada. Ou seja, consome 40% internamente em relação à demanda instalada. Esta gráfica é importante para nos mostrar o seguinte: os países que têm as maiores reservas, arriba de 50%, são basicamente os países que mais explotam energia. E os que têm as menores reservas são aqueles que mais importam energia. Então, enquanto ao total de energia intercambiada na América Latina, podemos dizer o seguinte, que apesar dos evidentes benefícios derivados do desenvolvimento e da integração elétrica, que existem diversas interconexões, como mostramos, algumas delas de grande capacidade, o processo de integração, em definitiva, não está consolidado e persistem uma série de barreiras, ademais dos aspectos técnicos, para impedir o intercâmbio real de energia na América Latina. Podemos, de uma forma mais simplificada, dizer que o total de energia intercambiada na América Latina, ao redor de 48 mil terawatt-hora, representa aproximadamente 4% de toda a energia consumida, que está ao redor de 1.000 terawatt-hora. Pero, se sacarmos fora o intercâmbio representado por las usinas nacionais de Itaipu, Caxiretá e Salto Grande, o intercâmbio real de energia está ao redor de 4,2 terawatt-hora, que significa aproximadamente 0,4% de toda a energia consumida na América Latina, o que, em definitiva, é um número muito baixo para todos os vínculos que temos de interconexão entre os países. Necessitamos incrementar muito os intercâmbios internacionais entre os países. Este é um reto de SIER e que seguimos buscando uma forma de fazer este incremento. Bueno, isto posto, podemos dizer que a integração elétrica é uma alternativa viável e eficiente para potenciar o desenvolvimento sustentável na região. Por quê? Potencia o desenvolvimento sustentável, optimiza o uso de recursos disponíveis, maximiza o potencial dos recursos renováveis. Todos sabemos que as energias renováveis têm um grau de intermitência muito grande. Então, utilizar os intercâmbios internacionais como uma forma de compartilhar as capacidades de recursos renováveis entre os diversos países é uma alternativa para não necessitar de firmar a potência com usinas térmicas a carvão ou a crudo. Estes intercâmbios ampliam os mercados e melhoram o aproveitamento da capacidade disponível, brindando uma maior segurança e confiabilidade dos sistemas. Recentemente, alguns países passaram por sequias grandes e os intercâmbios internacionais podem representar uma fonte de suministrar uma quantidade de energia importante para aportar ao mercado interno de um outro país. Falando ainda da integração regional, podemos dizer que, mais allá das dificuldades técnicas, temos sim dificuldades em dimensões político, econômica e eletroenergética. Em lo político, a integração regional
permite aos países involucrados ter uma maior força em negociações políticas e econômicas multilaterais, porque a complementariedade das fontes de suministro elevará o nível de segurança energética. Em lo econômico, a interconexão entre países permite obter economias de escala e assignação mais eficiente de recursos, generando como consequência preços mais acessíveis para a energia e uma melhora da competitividade da indústria. Em lo eletroenergético, se aproveitam as complementariedades de produção das fontes energéticas dos diferentes países. Por exemplo, você pode estar em um determinado momento que o Uruguai está com uma sequia grande e pode necessitar de energia a partir do Brasil. Em outros momentos, o Uruguai, no momento em que tem muito vento, que tem uma matriz bastante grande de energia eólica, pode tranquilamente exportar energia e a ser um apoio ao Brasil, como já isso diversas vezes em 2018, 2019. A integração regional tem desafios, e estes desafios são uma valorização econômica adequada das alternativas de integração, que devem considerar a redução dos custos operativos, ou seja, uma integração destas deve levar a menores tarifas para os consumidores. Deve levar a um aumento de confiabilidade do aprovisionamento e a redução das emissões de CO2, exatamente por não necessitar que todos os países tenham uma reserva tão grande como a que vimos em uma diapositiva anterior, com países com 50%, 60% de reserva, e se tem um compartilhamento mais grande, pode abrir mão de invertir tanto em reserva. Nos estudos de planificação regional, é fundamental contemplar a assignação de benefícios aos consumidores e o respeito à autonomia às políticas energéticas de cada país. Claro que uma interconexão entre dois países há que se respeitar a autonomia de cada país enquanto a sua política energética. Esta interconexão tem que funcionar como uma vantagem técnica e econômica. A estratégia de assignação de ganâncias derivada das interconexões energéticas entre os diferentes países deve garantizar o intercâmbio destes benefícios com os consumidores dos países involucrados. Não é possível que um intercâmbio deste leve a um benefício somente dos operadores ou mesmo dos comercializadores de energia. Isto tem que compartilhar um percentual desta ganância com o compartilhamento dos intercâmbios diretamente com os consumidores, que são os maiores interessados neste momento. Os esquemas comerciais devem ser flexíveis para preservar a autonomia e a política energética de cada país. Ainda enquanto a desafios da integração regional, podemos dizer que uma eventual vontade política proporcional aos desafios técnicos e financeiros a serem enfrentados é o principal entrave para o avanço dos intercâmbios internacionais. Aunque as dificuldades técnicas já estão bastante bem tratadas, como, por exemplo, as diferenças de frequência entre parte da América do Sul, o Brasil, e alguns outros países que estão em 60 Hz e outros países que estão em 50 Hz, mas isto já é uma situação tecnicamente bastante bem resolta. A falta de uma adequada percepção de que as interconexões devem ser observadas com o foco de uma visão estratégica de largo prazo, e não somente pensar que uma interconexão como esta é para atender um momento de emergência, porque aí não se viabiliza até economicamente falando, invertir em uma interconexão internacional.
A falta de sistematização de uma atividade de planificação regional que proporcione os subsídios necessários aos tomadores de decisão. Ou seja, a planificação de cada país nosso ainda é bastante cerrada e deveríamos partir para uma planificação mais integrada, como uma planificação regional, exatamente para aproveitar as vantagens do compartilhamento das disponibilidades energéticas de cada dos países. Por último, a dificuldade de legitimar tratados internacionais. Estes são os desafios, porque aunque temos alguns tratados internacionais, pero, em definitiva, não estão totalmente operativos. A vontade, como desafios, podemos dizer que a vontade política, brindada ao contexto propício para um diálogo entre os países e a generação de uma visão regional. Este é o tema necessário para uma negociação de aspectos técnicos, regulatórios e financeiros. Ter uma norma regulamentária muito bem feita, que atenda aos diversos países que estão involucrados, é o fundamental. E aí, apesar de conflitos históricos que temos em nossa região latino-americana, com câmbios políticos que vivimos em toda a nossa região seguidamente, esta questão da interconexão tem que ser tomada como uma política de Estado e não como uma política de um governo. É uma política de segurança de suministro para uma nação. Alguns organismos internacionais, como a CEPAL, han destacado a importância da inversão pública e privada para potencializar a diversificação produtiva em infraestrutura e integração regional. Isto, mais allá de todo, vemos acá uma residência muito pobre com um teto solar, produzindo energia para que dê um pouco de dignidade para essas pessoas que estão tão alejadas e afastadas das redes de fornecimento de energia. Este é um papel fundamental também das renováveis. Enquanto a CIER, como aportamos para o desenvolvimento das energias renováveis, a Comissão de Integração Energética Regional, CIER, genera espaços de análise e reflexão de mais alto nível para compartilhar experiências exitosas de projetos de integração e identificar fatores que comprometem o processo na região. Assim é que realizamos recentemente a primeira jornada de integração energética regional, antecipando o futuro para a integração da região Latino-América. Foi realizada na Colômbia. Uma segunda jornada de integração energética regional com oportunidade, retos e benefícios da generação distribuída renovável e a interação com as redes em Latinoamérica. Foi desenvolvida no Panamá. E, por último, recentemente também realizamos um seminário internacional de desenvolvimento das energias renováveis em Latinoamérica, marco atual, estratégias, desafios e oportunidades. Foi realizado no Peru. Estes 3 grandes eventos se sacou uma série de compromissos e de informações que estão permitindo avançar bastante nesta parte de integração. Desde CIER, estamos desenvolvendo um estúdio de integração no Cono Sur para o BID, em cooperação com o LADE. Então, estamos avançando muito em identificar todas essas barreiras que impedem o avanço das interconexões e, mais allá das interconexões, os intercâmbios de energia naqueles pontos que já temos interconexão. Há diversos vínculos de interconexão, por exemplo, entre Brasil e Argentina, com grande capacidade, como em Garabi, que tem uma capacidade de 2.200 megawatts de intercâmbio, e que em um promédio, ao largo de um ano típico, não passa mais do que 100 megawatts
neste vínculo de intercâmbio. Bueno, ainda falando de instâncias que a SIE aporta, recentemente, juntamente com a OLAD, desenvolvemos um curso que se denominou PIEPLAC, Programa de Estudos Avançados sobre Integração Energética e Planificação. O objetivo é de se criar em toda a nossa região latino-americana uma massa crítica de pessoas bastante capacitadas para poderem falar em termos de interconexão e intercâmbio internacional. Este curso foi desenvolvido no ano de 2018 e estamos, juntamente com o OLAD, avaliando a possibilidade de fazer uma segunda versão deste curso PIEPLAC, que é um programa de estudos avançados sobre integração energética e planificação regional. Enquanto a aportes de SIER, me gostaria de dizer que o objetivo de SIER neste tema é mobilizar ações que conduzcam a sua pronta materialização dentro dos novos cenários e diversificação da canasta energética, principalmente com a penetração das energias renováveis não convencionais, a regeneração distribuída e câmbio climático. Isto como um resumo, eu estou falando a nível de interconexão e intercâmbio regional, dentro de um foco de que esta interconexão, este intercâmbio internacional pode ser um forte fator de impulso para o desenvolvimento das energias renováveis não convencionais, exatamente por esta complementariedade existente entre os diversos países. Estas são reuniões, fotos de reuniões que realizamos recentemente, uma reunião realizada em Brasil, com o Ministério de Minas e Energia do Brasil, recentemente, em 2019, e reunião do momento de firma do acordo entre BID, OLAD e SIER para o desenvolvimento de estudos no Cono Sur, estudo de interconexão e de barreiras e oportunidades no Cono Sur. Assim me gostaria de agradecer por a atenção de todos, por este breve resumo quanto aos intercâmbios e interconexões internacionais em nossa região, e se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou disponível. Muitas graças a todos, um saludo desde SIER e muita força neste momento de pandemia. Desde SIER queríamos dizer que todos que laboram neste setor elétrico estão tendo um desempenho excepcional, garantindo continuidade e qualidade da energia suministrada a todos, aunque em uma grande pandemia como a que estamos vivendo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Tulio. Realmente tu presentación fue muy clara. Quedan los puntos arriba de la mesa de todo lo necesario para hacer en el futuro. Especialmente agradecerte por el esfuerzo de tu presentación en casi un español perfecto para que todos pudiéramos entender perfectamente. Y nuevamente, gracias por la conexión temprana de hoy y de esta. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias.